Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Vitória do Mengão nos Estados Unidos contra o Esperança, a Esperança acabou. Venda de Wesley para Juventus, tem reunião hoje para tratar do futuro do lateral direito que não jogou ontem. Será que ele foi poupado? Será que já está vendido? E a possibilidade do Garro sair do Corinthians e vir para o Flamengo. Gente, a gente sabe que o Arrascaeta é uma máquina, mas ele não consegue jogar as 70 partidas que o Flamengo faz durante a temporada. E, no meu entendimento, o Garro seria o reserva ideal. E em alguns momentos ainda podem jogar juntos. E sem contar, a estreia do Jorginho pelo Flamengo ontem foi um espetáculo. Toda a imprensa tradicional caindo de elogios pelo Jorginho. Até parece que ele era um pangaré. Mas todo mundo muito satisfeito com a partida dele e muitos elogios. E para mim, não menos importante, o craque do jogo. O craque do jogo, segunda partida, foi o Arrascaeta com um gol. Mas para mim, o craque do jogo foi Luiz Araújo. Anota aí, Luiz Araújo. O moleque é brabo demais. Jogou os dois tempos, se doou muito. Mesmo deslocado para outra faixa do campo que ele costuma jogar, se doou ao máximo e foi premiado com uma assistência e um golaço a lá Luiz Araújo. Caído pela esquerda ali, cortando para fora e bateu de chapa. Uma pintura. Garanto que os torcedores que foram no estádio ficaram muito satisfeitos com a atuação dele e principalmente com a vitória do Mengão. Para muitos, o Mengão foi muito modesto na partida, embora tenha muita questão da ansiedade, da estreia do campeonato e da expectativa que todo mundo tem em relação ao Flamengo. No meu ponto de vista, o Flamengo simplesmente não quis correr risco. Poderia ter ganhado de 3, talvez um placar mais elástico, 4. Mas para isso, teria que avançar muito e se expor. O Esperance, para quem não conhece, é um time que na liga dele estava 10 jogos sem perder. Então, meu parceiro, entre os dele, era um dos melhores. Não à toa, está aqui no Mundial de Clubes da FIFA. Agora, com o Flamengo ficou nítido que não dá não. O mais perigoso do Esperança era o camisa 11, não vou arriscar o nome dele aqui, mas conseguiu algumas finalizações e deu muito trabalho, muito raçudo. O camisa 10 eu nem lembro dele, ex-Vasco, simplesmente eu só vi ele marcando e fazendo falta na Rascaeta. Meu parceiro, só fez falta na Rascaeta e marcando muito. O time do Esperança foi muito amarelado, porque bateu com vontade, afinal de contas o Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola, meu povo. E o Flamengo hoje é líder do seu grupo. Claro, o Chelsea ganhou de 2-0 e o Flamengo também. Já mostra o equilíbrio do grupo. Mas os cartões amarelos são critério de desempate. E o Flamengo acaba sendo o líder do seu grupo e pode gritar: segue o líder. Galera, a parada é o seguinte: muita gente com ansiedade nessa estreia do Flamengo, porque o Flamengo poderia se complicar justamente como ele se complicou na Libertadores. E dessa vez o Felipe Luiz não deu essa margem. Entraram muito concentrados. Muitos atletas falam que o Super Mundial no modelo antigo, o jogo mais perigoso, por exemplo, no último Mundial que o Flamengo participou, era o Al Hilal. Por quê? O Al Hilal joga muita bola, inclusive em 2019 o Al Hilal saiu na frente, o Flamengo teve que virar. Por quê? Porque o jogo contra o Liverpool, o jogo contra o Chelsea, não precisa falar para a galera se concentrar. Todo mundo já entra muito ligado. Então, a preocupação dos técnicos quando vão enfrentar os europeus é justamente com essa galera intermediária que está ali fazendo figuração. O Esperance, o FC lá, como é o nome dele? Fugiu o nome agora. Los Angeles FC. Essa galera que está ali no meio é que pode surpreender, que o Flamengo não conhece, os jogadores não conhecem, pode ter um ou outro habilidoso que apronte alguma coisa. Agora, contra o Chelsea, gente, sexta-feira, esquece. Esquece. Pressão máxima e detalhe, o Flamengo depois dessa vitória tranquila pode jogar contra o Chelsea da mesma maneira que costuma jogar, marcação alta, com pressão alta, por quê? Caso não tenha um resultado positivo, o campeonato ainda não acabou. Olha que maravilha. Então, até o momento, é o cenário perfeito para o Flamengo. Vou poder encarar o Chelsea com vontade, com força máxima. Caso as coisas não saiam como o Flamengo deseja, sei lá, um empate ou uma derrota, o Flamengo simplesmente pode
contra o outro pequeno do grupo, vencer, fazer 6 pontos e vida que segue contra a 9 do Chelsea. Embora ser primeiro do grupo é extremamente positivo. Afinal de contas, você acaba fugindo do Bayern de Munique, que até o momento aplicou a maior goleada da competição, 10-0 sem dó. Então, por hora, ninguém quer pegar o Bayern de Munique. Olha só, gente. Flamengo e Bayern de Munique na mesma frase. Esse Super Mundial é muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro. Então, estou curtindo muito. Daqui a pouquinho tem Fluminense e Borussia Dortmund. Já são quase 11 horas. Outro jogaço. Vou conseguir ver um pedacinho. E pensa. Fluminense e Borussia Dortmund na mesma frase. Daqui a pouquinho a gente vai saber o resultado dessa partida. E até o momento o Flamengo é o melhor brasileiro nesse Super Mundial. Já que o Botafogo venceu por 2-1. Não é líder do seu grupo. E o poderoso Palmeiras só empatou com meia boca do Benfica. Então, meu parceiro, o Flamengo simplesmente pode falar segue o líder e é o melhor brasileiro da competição até o Fluminense entrar em campo. O Fluminense tem um baita desafio. Na sua estreia já pegou um europeu da primeiríssima prateleira, acostumado a jogar Champions League. E mais, na região onde vai ser o jogo, vai fazer muito frio, o que favorece o Borussia e prejudica o Fluminense. O Renato Gaúcho deu essa entrevista, entre outras coisas que ele falou, ele diz, né, do abismo financeiro, não só do Fluminense em relação ao Borussia, mas do próprio Fluminense em relação a Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O Fluminense hoje é um clube de menor investimento do que esses três, por diversas questões. Mas é uma dificuldade que o Renato Gaúcho vai ter que enfrentar hoje e eu imagino que o Fluminense vai jogar fechadinho e vai jogar por uma bola. Vencer o Borussia Dortmund hoje por 1-0 seria um sonho e depois ele se vira no grupo, ficando muito mais fácil. Lembrando que nas próximas rodadas ainda tem Botafogo e PSG. Esse Super Mundial tá uma delícia. Agora, gente, sobre o Garro, seria uma contratação espetacular. Anota aí, espetacular. Gente, o Garro joga demais, sou fã do futebol dele. E se por acaso o Gerson der continuidade na sua transferência para o Zenit, o Garro poderia exatamente jogar ali na função do Gerson, já que o Jorginho e o Eric Pulgar fazem ali a proteção, e ainda tem o De La Cruz, o Alan e o Everton Araújo. Então, o Flamengo está bem servido de volante e ponta tem um montão. Agora, um cara para substituir o Arrascaeta no mesmo nível seria um absurdo. Mas há rumores de que a multa rescisória do Garro é na casa de 40 milhões. Mas é o atleta que se manifestou que não quer ficar no Corinthians. Desculpa. Então, pode ser que ele aceite, o Corinthians aceite reduzir essa multa rescisória. O Corinthians não está bem de grana e o Flamengo pode simplesmente aí atravessar essa negociação. Claro que eu não acho que vai sair de 40 para 20, ninguém é maluco. Mas de repente um 28, um 27, um 25, acho que até 30 de repente o Flamengo conseguiria pagar. Afinal de contas, é um cara do nível do Garro. Ou envolver outros atletas que também pode favorecer o Corinthians. O Flamengo tem uma base muito forte, Matheus Gonçalves, que sempre é ventilado em vários lugares, poderia entrar nessa negociação como moeda de troca, evitando que o Flamengo tivesse que desembolsar mais de 20, 25 milhões de euros. A gente pagou muito mais caro pelo Alcaraz, 25 milhões de euros, que até o momento, né, acabou não trazendo frutos pra gente. Então, essa grana do Alcaraz retornando e ainda entrando a grana do Gerson, o Flamengo teria dinheiro suficiente para contratar o Garro. E aí, meu parceiro, que deboche. Falando da partida de ontem, o Pedro Tadinho jogou bem, mas teve pouquíssimas oportunidades. Como o Flamengo cadenciou muito o jogo, ele não teve grandes oportunidades de finalização, teve duas. Uma delas, eu acho que se ele tivesse se jogado, talvez fosse pênalti. Ele insistiu na finalização e o árbitro não foi chamado. E o Bruno Henrique, aquela entrega de sempre, mas não vive o seu melhor momento e nem a sua fase mais artilheira. Então, o Felipe Luiz, no meu entendimento, acertadamente deixou o Pedro como centroavante titular e o Bruno Henrique entrou no decorrer. Outro que está bem lascado, se precisar jogar, é o De La Cruz, porque o Jorginho encaixou como uma luva nesse time do Flamengo. Uma luva. E aí, pro Jorginho retomar essa vaga no time, vai ser bem difícil. Alô, Jorginho! Alô, Jorginho! O De La Cruz vai ficar chateado com você, hein? O De La Cruz voltando de lesão, mas hoje eu
Não trocaria o Jorginho pelo De La Cruz. Talvez sobe pro Eric Pulgar, que ontem não fez a sua melhor partida. O Gerson também não fez a sua melhor partida, mas o Gerson é muito versátil, capitão do time. Para tirar o Gerson do time, ele tem que estar péssimo. Coisa que eu falei pro Luiz, não vai encarar. Mas não vai mesmo. Próximo confronto, sexta-feira, contra o Chelsea. Assim que eu tiver mais informações, eu trago para vocês. Para quem ficou aqui, muito obrigado pela sua presença. Fortalece no like.